Ela era pobre. Ele era rico. Mas isso nunca foi o maior obstáculo. A verdadeira dor veio da traição de quem ela mais confiava. Eu não queria amor. Só queria sobreviver. Mas quando conheceu Jong-suk, o herdeiro de uma das famílias mais poderosas da Coreia, ela se viu presa em um mundo de luxo, mentiras e promessas que poderiam custar sua dignidade. O que era para ser um conto de fadas se transformou em um pesadelo de humilhação, intrigas e abandono. Mas o destino não havia terminado com eles. 2 anos depois, uma nova mulher ressurge das cinzas, e ele terá que enfrentar tudo o que causou para provar que o amor ainda pode vencer. Antes de começar essa história de tirar o fôlego, inscreva-se no canal e comente. Você acredita em segundas chances no amor? Na periferia de Seul, entre ruas estreitas e prédios gastos pelo tempo, vivia eu, uma jovem de 26 anos que aprendeu cedo a sobreviver com pouco. Trabalhava como camareira em um dos resorts mais caros da Coreia, um lugar onde a elite sorria enquanto ela limpava os rastros deixados por suas festas e excessos. Eu não se iludia com aquele mundo. Sabia exatamente onde seu lugar terminava, no último andar do alojamento de funcionários, sem vista, sem luxo, sem promessas. Mas o destino não costuma pedir permissão. Numa manhã gelada de fevereiro, ela subia ao andar presidencial para limpar uma suíte que receberia o CEO coreano de uma das maiores corporações do país. Enquanto preparava a mesa, um homem entrou sem aviso. Terno caro, olhar cortante, e o tipo de presença que preenche um ambiente inteiro mesmo em silêncio. Era Jong-suk, filho único de Madame Yeon, a mulher mais influente da Coreia do Sul, herdeiro da YK Group, e conhecido nos tabloides por sua frieza e desprezo por qualquer um abaixo da sua classe. Você é nova? Ele perguntou, seco. Não, senhor. Trabalho aqui há 2 anos. Ele a observou por um segundo a mais do que o necessário. Havia algo em Aeu que lhe causava incômodo. Talvez o fato de ela não tremer na sua presença, como a maioria fazia. Talvez o fato de seus olhos castanhos o encararem sem desafio, mas também sem submissão. Naquele dia ela pensou que seria só mais um encontro estranho com um cliente arrogante. Mas ele se encantou com sua beleza e jeito de falar. Mas ao sair ouviu um detalhe que mudaria tudo. Quero que ela seja responsável pelo meu quarto enquanto eu estiver aqui. E foi assim que tudo começou. Nos dias seguintes, Aeu passou a trabalhar exclusivamente na ala VIP. Jong-suk a tratava com distanciamento, mas algo havia mudado. Ele começou a fazer perguntas: de onde ela vinha, por que trabalhava ali, se estudava, se tinha alguém. Ela respondia com cautela. Sabia que aquilo não podia durar. Só que o coração não obedece à lógica. Na 3ª semana, ele a surpreendeu com um convite. Não quero jantar no salão. Venha jantar comigo aqui hoje à noite. É só um jantar, não gostaria de jantar sozinho, só queria uma companhia. Ninguém precisa saber. Ela hesitou. Pensou em recusar. Mas havia algo naquele homem solitário, escondido por trás do poder, que a tocava de uma forma que ela não sabia explicar. Acabou aceitando. Naquela noite, entre vinhos importados e um quinte preparado pelo chefe do hotel, eles riram como se o mundo fora daquela suíte não existisse. Ele contou que desde criança, vivia cercado por regras, contratos e metas. Que ninguém jamais o via como um homem comum. E, pela primeira vez, ela contou sobre o irmão mais novo que criava sozinha, sobre a mãe doente e sobre o medo de não ser suficiente para ninguém. 2 almas quebradas, dividindo a mesma mesa. Mas o mundo real não demora a cobrar. Soo-jin, amiga de infância de Aeu, também trabalhava no hotel, ela era gerente do hotel, e nutria um amor antigo por Jong-suk. Ao ver os dois se aproximando, seu coração foi tomado por ciúmes e ambição. Sabia que se Aeu conquistasse o herdeiro, sua própria chance de subir na vida desapareceria para sempre. Com um plano silencioso, começou a registrar tudo em segredo: imagens, áudios, mensagens. Em uma noite,
entregou tudo à mãe de Jong-suk, fingindo estar preocupada com a reputação da família. Madame Yeol, ao ver as imagens, foi tomada de fúria. Uma empregada? Isso é uma vergonha! Gritou. Na manhã seguinte, Aeu foi chamada à sala de direção. Lá estavam Soo-jin, o gerente-geral e a própria Madame Yeol. Você será transferida para outro hotel, fora da capital, disse a diretora, em tom cortante. Aeu olhou para Soo-jin, que desviou o olhar. Jong-suk não estava lá e não sabia desta reunião. E isso doeu mais do que qualquer humilhação. Ele sabe disso? Perguntou, a voz trêmula. Isso não é da sua conta, respondeu Madame Yeol. Sem direito à defesa, Aeu foi escoltada para fora do prédio. Na calçada, com a mochila nas costas e o coração despedaçado, entendeu o recado. Ela nunca teria lugar naquele mundo. Ela foi embora naquela mesma noite, sem despedidas, sem explicações. Jong-suk procurou por ela, mas não teve resposta, pois os funcionários não sabiam o que havia acontecido. Procurou Aeu por toda parte. Mas ela havia desaparecido, até das redes sociais. Ao confrontar Soo-jin, ela fingiu surpresa. Chorou. Disse que sentia muito. E aos poucos, foi se tornando parte do círculo íntimo da família Yeol. Ela, vendo a carência dele, foi se aproximando aos poucos e tentando conquistar o coração dele. Meses depois, tornará-se sua noiva. 2 anos se passaram. Em uma viagem a negócios, Jong-suk foi enviado à ilha de Jeju para negociar a compra de um hotel boutique que estava crescendo rápido demais. Era estratégico. Promissor. A concorrência estava de olho. Ao chegar foi recebido por uma mulher vestida de branco, cabelos presos num coque elegante e olhar firme. Seu coração parou. Era Aeu. Mais bela, mais forte, mais distante. Senhor Jong-suk, ela disse formal, bem-vindo ao Agarden. Espero que sua estadia seja produtiva. Ele tentou falar, mas nada saiu. Ali estava ela. A mulher que o amou, e que ele perdeu por covardia ou silêncio. O reencontro foi silencioso. Mas os olhos falavam. E por dentro, ele sabia. Aquele não era o fim da história. Era o começo de algo muito maior. Durante os primeiros segundos, o silêncio entre eles foi como uma tempestade represada. Jong-suk encarava Aeu como quem vê um fantasma. Ela, por sua vez, mantinha a postura firme, profissional, como se aquele homem não fosse o mesmo que um dia prometeu protegê-la. Você é a dona deste hotel? Ele perguntou, incrédulo. Sou a administradora, respondeu, evitando o olhar direto. Não era mentira. Embora não tivesse comprado o hotel com seu próprio dinheiro, ela fora responsável por tirá-lo do vermelho, reformar cada centímetro e criar a experiência intimista que agora encantava os hóspedes mais exigentes. Tudo graças à ajuda de uma investidora que acreditou nela no momento em que ninguém mais o fez. Mas nada disso importava agora. O passado estava ali, encarnado na figura de Jong-suk, parado na sua frente, como uma ferida antiga que voltava a sangrar. Ao longo dos dias seguintes, ele tentou manter a formalidade. Participava das reuniões, inspecionava os quartos, elogiava os serviços. Mas a cada gesto de Aeu, a cada olhar evitado, ele sentia o peso do que perdeu. Em uma noite chuvosa, eles acabaram sozinhos no salão de chá do hotel, depois que os outros funcionários se recolheram. Ela recolhia as xícaras da mesa quando ele falou. Eu procurei você, por meses. Aeu hesitou, mas não respondeu. Você não quis ser encontrada? Eu quis esquecer, disse, com a voz firme, mas embargada. Você acha que eu quis que aquilo acontecesse? Que eu soube e aceitei? Não quis saber, Jong-suk. Essa é a verdade. Quando mais precisei, você se calou. Ele não soube o que dizer. Na época, foi pressionado pela mãe, manipulado por Soo-jin, envolto em compromissos corporativos e chantagens emocionais. Mas nada disso justificava seu silêncio.
Soljin me disse que você foi embora por vontade própria. Ele murmurou. Aeu riu amarga. Claro que disse. Ela venceu, não venceu? Não. O silêncio voltou. Vamos manter isso profissional. Ela concluiu. Essa negociação acaba em 3 dias. Depois disso, espero não precisar mais encontrar você. No quarto, naquela noite, Aeu desabou. 5 anos tentando reconstruir sua vida, e bastou um olhar para tudo estremecer. Mas ela sabia que não era mais aquela menina ingênua. Hoje era mãe, hoje era mulher. E guardava um segredo que mudaria tudo. Em um quartinho nos fundos do hotel, dormia Minjon. Um menino de quase 2 anos, com olhos tão intensos quanto os de Jong-suk. Aeu descobriu a gravidez 1 semana depois de ser expulsa. Sem casa, sem apoio, e com a reputação manchada, pensou em desistir. Mas foi acolhida por uma ex-funcionária do hotel que a ajudou a recomeçar em Jeju. Trabalhou como recepcionista, depois como gerente, até ser convidada para reformar o Agarden. Seu talento chamou a atenção de uma empresária japonesa, que investiu nela, sem perguntar sobre o passado. Agora eu tinha uma vida nova. E não permitiria que Jong-suk a abalasse. Mas o destino não obedece a vontades humanas. Na manhã seguinte, Jong-suk viu sua amada no jardim segurando uma criança, e logo saiu, deixando com uma babá. Quando se aproximou, percebeu algo familiar. E qual é o nome dele? Perguntou para a babá. A moça respondeu Minjon senhor. Jong-suk congelou. Aquele nome. Aqueles olhos. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Aeu apareceu e pegou o filho nos braços, afastando-se rapidamente. Mais tarde naquele mesmo dia, ele a esperou do lado de fora do refeitório dos funcionários. É meu filho? Perguntou, sem rodeios. Ela ficou em silêncio. É meu filho, Aeu? Você perdeu o direito de perguntar qualquer coisa sobre minha vida. Eu mereço saber. Você merecia ter me defendido quando eu mais precisei. Mas se calou. Eu era um covarde, ele admitiu, com os olhos marejados. Mas estou aqui agora. E eu quero conhecer meu filho. Aeu, por um segundo, deixou cair a armadura. Não estrague a paz que ele tem. Ele não sabe quem você é. E se você só está aqui por remorso, vá embora. Mas ele não foi. Durante os dias seguintes, Jong-suk começou a se aproximar de Minjon. Brincava discretamente com ele nos jardins, contava histórias, ajudava com os brinquedos. A criança se afeiçoou a ele, sem saber que ali estava seu pai. Aeu observava de longe, dividida entre o medo e a esperança. A verdade era que ainda o amava. Mas a dor da traição era uma muralha que não se derrubava fácil. Soljin, por sua vez, descobriu sobre a viagem de Jong-suk para Jeju e, desconfiada, vasculhou as redes sociais até encontrar a página do Hotel Agarden. Ao ver uma foto recente com Aeu em destaque, soube que algo estava prestes a escapar de seu controle. E ela não deixaria isso acontecer. Na última noite da viagem, Jong-suk pediu para conversar com Aeu em particular. Eu vou voltar para Seul. Mas não posso fingir que nada mudou. Mudou para você? Mudou tudo. Você é a mulher que eu devia ter escolhido. Que eu devia ter protegido. E Minjon é meu filho. Ela ficou em silêncio. Se você permitir, quero fazer parte da vida dele. E da sua, mas, se disser que não, eu vou embora. Sem pressões. Só quero a chance de ser um homem melhor. Ela olhou por longos segundos. Lágrimas contidas. Preciso de tempo. Eu espero. Pela primeira vez, eu vou esperar. Enquanto ele embarcava de volta para Seul, Soljin já preparava seu próximo passo. E o que ela traria nas mãos poderia destruir tudo mais uma vez. Mas desta vez, Aeu estava preparada para lutar. O retorno a Seul foi silencioso para Jong-suk. Durante o voo, revivia cada momento com Aeu e com o pequeno Minjon. O que mais o assustava não era o passado, mas a certeza de que, se não agisse logo, poderia perdê-los novamente. Na manhã seguinte, foi direto ao escritório da empresa da família.
Mas antes que pudesse abrir a porta de sua sala, ela já estava lá. Soo-jin. Vestida como sempre, impecável, elegante, fria. Jeju foi bom para você? Ela disse, cruzando os braços. Você sabia onde ela estava. Sempre soube, ele respondeu, sem rodeios. Soo-jin não disfarçou o sorriso de superioridade. Eu te protegi. Ela ia destruir tudo que você construiu. O que eu construí sem ela é vazio. Ela se aproximou devagar, ameaçadora. Vai jogar tudo fora por uma mulher que mentiu que fugiu grávida, que te escondeu um filho. Ela não fugiu. Você armou para ela. Você destruiu tudo, disse, com raiva contida. Soo-jin deu 2 passos e jogou uma pasta sobre a mesa de vidro. Fotos. Conversas impressas. Supostas trocas entre a eu e um antigo gerente do hotel. Provas plantadas. Isso é o que eu mostro para a imprensa se você não voltar para mim, disse. E posso fazer pior. Jong-suk olhou o material com asco. Você é doente, Soo-jin. Sou apaixonada. E não vou perder para uma camareira. Ela cuspiu. Enquanto isso, em Jeju, a eu sentia o coração pesado. Sabia que Soo-jin não ficaria parada. Toda mulher que já foi injustiçada reconhece os passos do medo. O silêncio súbito, os olhares desconfiados dos colegas, e o frio no estômago sem motivo aparente. E então ela recebeu a intimação. Uma denúncia anônima, má gestão, desvio de recursos, falsificação de documentos do hotel. Tudo baseado em provas que ela sabia serem falsas. Por alguns minutos, o chão sumiu. O hotel era sua vida. Sua reconstrução, seu nome, sua liberdade. E agora mais uma vez, estava sendo atacada, e não sabia por onde começar a se defender. No mesmo dia, sabendo da situação, Jong-suk entrou em um avião e voltou para Jeju. Soo-jin tentou impedi-lo. Disse que a mídia já estava avisada, que não adiantava correr. Mas ele não ouviu. Sabia que, desta vez, precisava escolher certo. Quando chegou ao hotel, encontrou a eu no escritório, sozinha, com os papéis da denúncia sobre a mesa. Ela o encarou com olhos vermelhos, mas não disse nada. Eu sei que foi a Soo-jin, ele disse. Você acredita em mim? Ele se aproximou devagar. Sempre acreditei. Só fui fraco demais para mostrar. Ela olhou para baixo, tentando conter o choro. Ela tem documentos. Inventou provas. Eu posso perder tudo. Então é hora de acabar com isso. Publicamente agora. Horas depois, com o salão de eventos do hotel improvisado como cenário, Jong-suk convocou uma coletiva de imprensa. Câmeras, microfones, repórteres de Seul e de Jeju. Todos queriam saber por que o herdeiro da empresa estava ali. Eu estou aqui para esclarecer algumas mentiras, começou, olhando para a câmera principal. Mentiras que destruíram uma mulher. Mentiras que eu ajudei a sustentar com meu silêncio. Silêncio no salão. Há 2 anos, a eu, gerente deste hotel e mãe do meu filho, foi acusada injustamente de um escândalo. Na época, eu não a defendi. Fui fraco. Permiti que fosse afastada, humilhada, silenciada. Alguns jornalistas se entreolharam. Agora essas mesmas forças tentam destruir novamente a reputação dessa mulher com provas forjadas. E desta vez, não vou permitir. Ele estendeu os papéis. Estou enviando aos senhores todas as provas da falsificação. E também entregando às autoridades quem está por trás disso. Não apenas para proteger a eu, mas para corrigir, publicamente, o maior erro da minha vida. Horas depois as redes explodiram. Jong-suk assumia um filho fora do casamento, denunciava uma armação, enfrentava a própria família. Internautas divididos. Executivos em choque. E no centro de tudo, a eu, que, pela primeira vez, não era vista como vítima, mas como sobrevivente. Naquela noite, sozinha no quarto, ela viu Min-jong dormindo abraçado ao urso de pelúcia que Jong-suk lhe dera. Ouviu a porta bater. Ele estava ali parado. Se você ainda me quiser, eu não volto para Seul. Ela olhou sem palavras. Posso começar aqui do zero. Com você, com ele. Ela chorou.
pela dor, pela luta. E por finalmente ouvir as palavras que sempre quis. Você demorou, sussurrou ela. Mas voltei inteiro. E dessa vez, não vou soltar. Ela o abraçou forte. E naquele instante tudo que doeu perdeu o peso. Do lado de fora, o mar de Jeju sussurrava como testemunha de um recomeço. Mas em Seul, Soldin ainda não tinha desistido. As horas seguintes à coletiva foram um vendaval de sentimentos. Eu ainda sentia o coração apertado, mesmo após o gesto público de Jong-suk. Ela sabia o quanto aquilo havia custado a ele. Desafiar a própria família, enfrentar a imprensa, reconhecer seus erros diante de todos. Mas também sabia que, quando se mexe com cobras adormecidas, o veneno não demora a aparecer. E ele apareceu. Naquela mesma noite, enquanto o hotel dormia, uma nova matéria surgia nos portais da Coreia. A ambiciosa camareira que engravidou o herdeiro para subir na vida. A matéria era cruel, recheada de insinuações, imagens antigas e depoimentos forjados. Fotos dela com o filho foram expostas sem permissão. E, no fim, uma fonte anônima dizia ter provas de que tudo fora uma armação. Soldin. Jong-suk leu a matéria no café da manhã seguinte. Seu sangue ferveu. Pegou o celular, ligou para seu assessor, para seu advogado e para sua mãe. Sabia que Soldin não estava sozinha. Havia mãos por trás daquela exposição. Mas desta vez, ele estava pronto para atacar. Enquanto isso, Aeu se trancou no quarto com o filho. Chorou em silêncio. Ela achava que já havia superado tudo. Que as feridas estavam cicatrizadas. Mas não. Estavam apenas cobertas. E agora, sangravam de novo. Jong-suk apareceu mais tarde. Encontrou-a sentada no chão, abraçada ao filho. Ele se ajoelhou diante dela. Eu vou limpar seu nome, Aeu. Nem que eu precise colocar toda a empresa em jogo. Mas você vai sair disso com dignidade. Ela apenas assentiu. Não havia mais espaço para promessas. Ela queria ações. E elas vieram. Jong-suk foi ao noticiário responsável pela matéria. Levou provas da forja, mensagens falsas, contratos que demonstravam manipulação. Exigiu direito de resposta. Ao mesmo tempo, processou a revista e pediu investigação formal sobre a fonte da acusação. Mas isso não era suficiente. Ele foi mais longe. Na sede da empresa, convocou uma reunião de diretoria e expôs tudo. Falou sobre como mentiras estavam sendo usadas para proteger a reputação de alianças antigas. Como a imagem da corporação estava sendo usada para destruir pessoas inocentes. Alguns membros o olharam com desprezo. Outros, com admiração. Nós não somos mais uma família rica que faz o que quer às sombras. Se não mudarmos agora, seremos consumidos pelo nosso próprio veneno. E com essas palavras, se retirou. Naquela mesma noite, Soldin recebeu um mandado de investigação. Foi interrogada por mais de 7 horas. Tentou negar. Tentou jogar a culpa em outros. Mas o celular dela guardava mensagens, áudios, prints. Provas de que ela foi a articuladora de toda a campanha de difamação. Quando saiu da delegacia, havia perdido mais do que a dignidade. Tinha perdido o respeito da sociedade, os contratos que mantinha com empresas de eventos, e também sua imagem nas redes sociais. Uma queda pública, lenta e dolorosa. Em Jeju, Aeu caminhava pelo jardim com Minjon. O ar da tarde trazia um pouco de paz. Funcionários e hóspedes a cumprimentavam com respeito. Agora, sabiam quem ela era. E não apenas por ser mãe do filho de um herdeiro, mas por sua competência, sua resistência e sua coragem. Jong-suk chegou ao seu lado. Silencioso, como sempre fazia quando queria apenas estar presente. Ela caiu? Aeu perguntou, sem olhar para ele. Caiu. Contudo, ela respirou fundo. Não estou feliz por isso. Eu sei. Mas você tem o direito de se sentir em paz. Ela olhou para ele. Minjon correu adiante, rindo.
Você ainda pretende ficar em Jeju? Ela perguntou. Eu quero ficar onde vocês estiverem. Aeu sorriu. Pela primeira vez, um sorriso leve, sincero. Naquela noite, jantaram juntos. Como uma família. Não havia luxo. Apenas arroz, sopa e riso. E isso bastava. Algumas semanas depois, o hotel recebeu uma visita surpresa. Madame Yeoh, a mãe de Jong-suk. Chegou de maneira discreta, sem jornalistas, sem seguranças. Pediu para conversar com Aeu. Durante longos minutos, ficaram sentadas frente a frente. A matriarca estava visivelmente mais frágil. Eu vim aqui não para pedir desculpas, mas para ouvir. Porque pela primeira vez em muito tempo, meu filho está feliz. Depois que você foi embora eu vi a tristeza e angústia na vida do meu filho. E eu quero entender quem é essa mulher que ele escolheu. Disse a madame. Aeu não falou de si. Falou de Minjon, seu filho. De como ele acorda sorrindo, de como adora desenhar, e de como pergunta pelo pai todos os dias. Madame Yeoh chorou. Mas seus olhos estavam úmidos. Eu o criei para ser forte. E ele se tornou frágil. Mas você o ensinou a ser humano. Disse a madame. Ao sair, ela apenas disse. Se um dia decidirem casar, me avise. Eu ainda sei organizar um bom casamento. Foi a forma dela pedir perdão. No mês seguinte, Jong-suk vendeu parte de suas ações, abriu uma nova empresa em Jeju e se mudou de vez para o sul da ilha. Não houve pedido de casamento. Apenas um bilhete deixado sobre a mesa. Se você aceitar, não será uma promessa. Será um compromisso de verdade. Por você, por ele, por nós. E ao lado, um anel simples. De prata. Aeu sorriu. Pegou o anel. Saiu com ele nas mãos. Encontrou Jong-suk no jardim, esperando. Não disse nada. Apenas colocou o anel no dedo. E foi assim que, depois de tantas mentiras, tantas dores, tantas traições, a verdade venceu. Não foi um final perfeito. Foi real. E, acima de tudo, foi de verdade. Mas havia algo a mais. Soljin, sozinha, deixava a Coreia silenciosamente. Mas nem todos os erros ficam para sempre escondidos. E no último episódio, algo vai acontecer que pode mudar tudo outra vez. A paz que havia finalmente se instalado em Jeju parecia firme. O hotel vivia seus melhores dias, as reservas cresciam. O nome de Aeu era agora sinônimo de competência, superação e elegância. Jong-suk adaptava-se à nova rotina com leveza. Não havia mais terno, nem ligações incessantes. Passava as manhãs com Minjon, fazia caminhadas no jardim, tomava café da manhã em paz. Pela primeira vez, ele sentia que havia escolhido com o coração. Mas todo segredo enterrado cedo ou tarde encontra o caminho de volta à superfície. Naquela sexta-feira, um envelope pardo chegou ao hotel, sem remetente. Estava endereçado a Aeu. A funcionária que o recebeu quase jogou fora, achando ser publicidade. Mas algo na letra escrita à mão a fez entregar diretamente à gerente. Aeu abriu o envelope ainda no final do expediente. Dentro, havia apenas uma foto antiga e um bilhete. A foto era dela, em uma cafeteria de Seul, sorrindo ao lado de um homem desconhecido. O bilhete dizia: "Você não contou toda a verdade. E eu posso contar." Ela sentiu as pernas falharem. Reconheceu o homem na foto. Não era um amigo, nem um ex-namorado. Era o antigo auditor da empresa da família de Jong-suk. Alguém com quem ela conversara uma única vez, em um café rápido, anos atrás, quando procurava qualquer forma de provar que não havia cometido fraude. Na época, ele dissera que não podia ajudá-la. E depois sumiu. O coração de Aeu disparou. Quem mandou aquilo? O que queriam? E por que justo agora? Naquela noite, ela não dormiu. Releu o bilhete dezenas de vezes. No dia seguinte, não comentou com Jong-suk. Guardou para si. Achou que talvez fosse apenas uma ameaça vazia. Mas, 2 dias depois, chegou outro envelope. Desta vez, com cópias de e-mails antigos.
Uma mensagem em que o auditor sugeria um acordo em troca de dinheiro para manter silêncio sobre inconsistências nas contas. E, na mensagem seguinte, a resposta dela: eu não negocio com mentira. Fale o que tiver que falar. Aquela prova não a comprometia, mas fora retirada de contexto, manipulada. E se publicada, soaria como se ela tivesse algo a esconder. Alguém estava tentando inverter o jogo. Jong-suk percebeu a tensão em seu rosto. Pressionou. Ela, por fim, contou tudo. Eu nunca te disse porque achei que ninguém acreditaria. Não foi um erro meu, mas só o fato de ter tentado provar inocência com aquele auditor me expôs. E você acha que isso muda o que eu sinto? Você está comigo. E não importa o que tentem inventar, dessa vez eu não vou me calar. Ela quis acreditar. Mas as ameaças aumentaram. Fotos da infância de Minjong foram expostas em um perfil anônimo. Uma funcionária do hotel recebeu dinheiro para tentar copiar registros internos. Um antigo fornecedor foi subornado para plantar que ela usava o hotel para lavagem de dinheiro. Era uma operação. Alguém estava determinado a destruí-la. E só havia uma pessoa com motivação suficiente para continuar até o fim: Soo-jin. Mesmo após sua queda, ela não parara. De fora do país, ela movia os fios. E dessa vez, usava outros rostos. Velhos aliados, jornalistas pagos, trolls virtuais. Mas cometeu um erro. Uma das funcionárias compradas por ela decidiu falar. Arrependida, gravou uma confissão, entregando detalhes, datas, valores e nomes. Jong-suk, mais uma vez, agiu. Reuniu provas, contratou um investigador e acionou a polícia de crimes cibernéticos. Em pouco tempo, descobriram o IP do e-mail anônimo. A localização: Singapura. Nome: Soo-jin Kim. Ela estava vivendo lá, com nova identidade, tentando montar uma empresa de eventos com fundos que havia desviado antes de sua queda. A notícia vazou. A imprensa, que antes questionava agora a defendia. O escândalo foi capa por dias. A mulher que venceu o sistema. Camareira empresária. A história real de resistência e amor. A opinião pública se transformou. Mulheres se inspiraram nela. Empresários a convidaram para dar palestras. Recebeu prêmios, convites para programas de televisão, cartas de apoio. Mas o mais importante veio de onde ela menos esperava. Uma carta. Escrita à mão. Vinda de Madame You. Não foram só as mentiras de Soo-jin que me fizeram ver quem você é. Foi a sua coragem. Você é o futuro que essa família precisa. Não peço que me perdoe. Apenas que permita que eu esteja presente. Chorou ao ler. Poucos meses depois, em uma cerimônia simples e rodeada apenas de pessoas reais, ela e Jong-suk se casaram sob uma cerejeira, com Minjong levando as alianças. Não houve ostentação. Apenas verdade. Durante os votos, olhou para ele e disse: não sou a mulher perfeita, mas sou a mulher que resistiu. E hoje, escolho te amar, não como recompensa, mas como escolha. Ele sorriu. Os olhos cheios de lágrimas. E eu escolho você. A mulher que reconstruiu o que eu destruí. A mulher que ensinou nosso filho a sorrir. O beijo foi leve. E o futuro, finalmente, parecia limpo. Mas a história deles não era um conto de fadas. Era real. E por isso, tão bonita. No final daquele dia, enquanto todos se despediam, Minjong correu para o pai e disse: papai, agora você não vai mais embora? Jong-suk se ajoelhou e respondeu: nunca mais, meu filho. Nunca mais. Meses após a cerimônia simples sob a cerejeira, a verdade finalmente venceu de forma definitiva. As investigações internacionais, impulsionadas pelas denúncias e pelas provas entregues por Jong-suk e sua equipe, levaram à prisão de Soo-jin. Capturada em Singapura por fraude, perseguição virtual, vazamento ilegal de dados e desvio de verbas, ela foi deportada e julgada na Coreia do Sul. Pela primeira vez, ela teve que enfrentar as consequências de suas escolhas.
A sentença foi clara: 6 anos de prisão sem direito à fiança. E na sala de audiência, o silêncio de Aeu falou mais do que qualquer grito. Ela não celebrou a queda da rival. Apenas olhou para ela com compaixão, porque sabia que o ódio cobra caro, e cedo ou tarde, a verdade retorna. Soldin foi lembrada pela imprensa não por sua elegância ou sucesso, mas pela obsessão que a fez cruzar todos os limites morais. E ficou um recado poderoso: quando alguém não te quer mais, não é derrubando outra mulher que se ganha amor. Armações, mentiras e perseguições só revelam insegurança. Quem precisa destruir o outro para se sentir amada nunca conheceu o amor verdadeiro. Enquanto isso, a vida em Jeju florescia. Jong-suk assumiu os negócios da família sob novas diretrizes, voltadas à ética, sustentabilidade e inclusão. Aeu, ao lado dele, seguiu como diretora do hotel, agora prestigiada nacionalmente. E Madame You, antes distante e rígida, tornou-se uma avó presente. Passava tardes com Minjon, ensinando a ler, cuidar do jardim, respeitar os mais velhos. O carinho entre os dois cresceu com o tempo. Ela não buscava redenção com palavras, mas com atitudes. A família se reconstruiu a partir do que era real. Sem luxos exagerados. Sem máscaras. Apenas amor, trabalho e verdade. Porque, no fim, foi o amor que venceu. Não o amor romântico idealizado, mas o amor que resiste à vergonha, à traição, à injustiça. O amor que se reconstrói mesmo depois de tudo parecer destruído. O amor que protege, que cuida e que recomeça. Essa história é sobre perda, dor, mas principalmente sobre coragem. A coragem de não se vingar. A coragem de não se rebaixar. E a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece ruir. E que essa história inspire outros a não mendigarem amor, mas a se tornarem tão fortes que o amor verdadeiro os reconheça e permaneça.